E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Luciano aqui na área. Acabamos de resolver esse problema aqui de uma botoneira, uma 438. É uma máquina bem comum, tem-se bastante dela, uma automação fantástica, né, que trabalha com motores de passo para fazer a movimentação de movimento XY. O segredo é que são motores de passo com encoder, não é tão comum assim. A gente costuma ver sim motores de passo, né, que por ser motores que privilegiam a questão de torque, muito utilizado nesse tipo de máquina. Agora veja, encoder não é tão comum você ver encoder nesse tipo de motor. Já esse tem, você vê um aqui já de frente com um posicionamento de encoder. A gente vai ver dois cabos saindo dele, um do motor propriamente dito, das bobinas do motor, e o outro do encoder. Tá? Essa máquina entrou aqui apresentando o erro 110. E é um erro basicamente simples para quem conhece esse tipo de automação, que é quando esse volante está fora de posição. Quando ele está fora de posição, a barra de agulha também está fora de posição, e aí você tem esse erro apresentando. Simples, o operador ou a pessoa que está trabalhando, o técnico, vem e coloca na posição. Tá? Tem até uma marca aqui dizendo qual é a posição correta, mas você consegue ver isso ali pelo estica-fio e pronto, resolve. Mas não resolveu. E aí a gente vai apresentar para vocês aqui. Fica por aqui no vídeo e você vai gostar muito. Já aproveita, se não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e ative também o sininho das notificações. Vamos dar uma olhadinha, vamos acompanhar aqui a manutenção dessa máquina. Erro 110, nada demais. Esse erro 110 tem a ver com o posicionamento do motor, ele está fora de posição. Veja que o estica-fio realmente está fora de posição. Mas o curioso é que não resolveu, né? Não resolveu. E aí eu vou trazer aqui para vocês acompanharem aqui comigo. Então, como nós estamos fazendo também nas máquinas especiais abordando esse tipo de máquina, ali é a placa que controla o motor. Essa aqui embaixo é a placa que também controla o motor, mas de movimento XYZ, de calcador XY, e aqui o motor é o motor da barra de agulha. E aqui a CPU, nós já falamos disso em outro momento, tá? Você tem aqui o identificador de cabeça. Isso diz que a máquina é 438, porque essa aqui é uma 438, tá? É uma botoneira, você vê ali pela pinça. Tá bem judiadinha a máquina, mas é pra gente fazer a parte eletrônica dela. Já mostramos isso num review, numa outra ocasião. Nós vamos ver. A ideia aqui é a seguinte, ó. Eu tenho aqui dois LEDs que vai indicar que o sincronizador está funcionando. Um tá aqui, ó, quando o ímã passa em cima dele, ó, tá o ímã aqui, ó. Dá para ver o ímã? Ele aqui, né? Quando passa em cima do elemento RAW, aí o LED piloto indica que passou. E tem um outro lado de cá, ó. Quando ele acende esse vermelho, ó, tá aqui o... Deixa eu ver se eu pego aqui o sensor para vocês verem. Ó, o ímã tá aqui, ó. E o sensor tá mais ou menos aqui, dá para ver também na câmera aqui, ó. Então o ímã vem, ó. Quando ele encostar na carinha dele, vai acender o LED vermelho. E era para esse erro aqui, ó, sumir, o erro 110, tá? Novamente, acompanha comigo aqui. Aí, e para minha surpresa não sumiu, né? Então, falei, deixa eu registrar aqui para a gente ver. Então, aparentemente o sincronizador está funcionando, pelo menos o LED piloto funcionou. Isso era um exemplo bem interessante para a gente ver, quer dizer, o piloto funciona, mas não deu o comando. É como se alguém estivesse falando, mas alguém não está ouvindo, ou seja, esse cara que é o painel, com essa placa aqui, a CPU, deveria ouvir o que esse cara está falando. Ou seja, olha, está no porto modo superior. Se você olhar lá o estica-fio, ó, ainda não está na posição. Deixa eu ver, acho que é mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui a posição, tá? Essa seria a posição dele. Tá ok? E aí, ó, o LEDzinho tem que estar aceso nesse momento. Aqui, ó. Você vira aqui, ó, cadê? Olha lá, ele tá na posição que deveria estar. Saiu, aí saiu mais ou menos, né? Vou voltar para a posição. Mais ou menos aqui. Tá aceso. Vou tirar para o outro lado. O estica-fio já sumiu. Vou voltar. Então acho que aqui dá pra gente, deixa eu ver se eu consigo ver os dois. Ó, o estica-fio tá no fundo, ó. Olha lá, o estica-fio na posição. Dá pra ver aqui uma manchinha vermelha, tá? Ó. Saiu da posição, apagou. Eu vou voltar para a posição. Acendeu. Mais ou menos aqui. Tá ok? Acho que aqui nessa posição fica melhor. Olha o estica-fio lá. Saiu fora.
acendeu, saiu fora. Tá ok? Mesmo assim ela não para, tá? Continua ainda apitando aqui com o meu 110, como se estivesse fora de posição. E quem vai falar que está na posição é exatamente esse sensor Hall, que aparentemente está funcionando. Então vamos ver o caminho que ele está fazendo para avisar para a CPU, para algum lugar. Então pode ser ter conexões, cabo, e a gente vai tentar ver o que está rolando. Beleza? Acompanha comigo. Opa, bora lá? Então vamos ver se eu consigo apresentar ela para vocês. Nessa outra tomada, eu só não consigo mostrar a placa lá de dentro, que é bem essa aqui, a placa de controle de motor, tá? Então eu consigo mostrar para vocês as três placas aqui. Uma é essa, é a CPU, tá? Essa menorzinha, que é que vai fazer todo o gerenciamento, bem como a comunicação com o painel. A placa de movimento XYZ, já falamos aqui há pouco, que aí vai controlar três motores. Motor do movimento X, motor do movimento Y e motor do movimento Z. Eu acho que vocês conseguem ver ainda um pouquinho aqui do motor do levantamento de calcador. Tá? E essa é exatamente a placa, não que a gente está com problema, mas uma placa importante, onde o motor vai ser ligado aqui, isso, ó. Aqui onde vai para o IPM, o módulo de potência, o módulo LGBT. E a parte importante, porque esses motores nossos eles têm encoder, né? Então eles vão conectar exatamente aqui. Mas o problema nosso não está nessa placa, apesar do conector de encoder. Só que veja, a gente não está com problema no encoder, e sim em dois sinais que entram aqui, e um deles, especificamente, no caso, o open, tá? Barra do ponto morto superior. Aí esse sinal entra aqui, porque aqui ele entra, aqui sai a energia para energizar as bobinas, né? É o módulo LGBT que vai energizar e, na sequência correta as três bobinas. Uma vez que o motor roda, o encoder avisa por aqui em que posição que ele está, e é exatamente nesse conector que a CPU vai receber as informações, tá? Sai daqui para a CPU. Aqui eu consigo também trazer o motor. Esse é aquele motor que a gente viu há pouco, tá? É exatamente isso que nós estamos falando, né? Esse é o volante, onde tem ímãs aqui que vai excitar dois elementos Hall, né, para dizer qual a posição da barra de agulha, e tem um disco todo perfuradinho aqui que é o que vai ser o encoder propriamente dito, tá ok? E bora demonstrar ela rodando para você? Então ela é assim, ó, desce o calcador e mais um pouquinho ela faz a costura nesse caso do botão, mas quando é o travete ela está fazendo o travete. Como eu disse, já tinha sido resolvido. O defeito então estava nessa placa, tá? Você vai fazer toda essa análise. O problema tinha a ver com um dos pontos do sincronizador que entrava por cabo, entrava numa placa de motor lá atrás, que falamos há pouco, e depois vinha para essa placa, e aqui estava o defeito, tá? E era um defeito basicamente simples, né? Uma trilha estava oxidada, mas para você chegar com elegância nesse problema e achar o defeito bem em cima dele com elegância, não precisou trocar um componente sequer, só realmente refazer a trilha e tal, e estava resolvido. Você vai precisar entender um pouco de análise de circuito e entender como é que funciona essa linguagem aqui de eletrônica voltada à máquina de costura. Então, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um curso aqui na empresa onde a gente consegue formar o aluno, mesmo sem ter conhecimento em eletrônica, para entender um pouco desse mundo que envolve a gente aqui na área têxtil, na área de confecção, tá bom? Se quiser saber mais sobre o curso, a gente tem aqui um link onde você pode ser direcionado a um grupo para você saber um pouco mais como é que tudo isso aqui funciona, tá ok? Obrigado, aguardo você aqui.